Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, continuando a nossa classificação dos contratos, a sexta parte da classificação. Vamos falar sobre os contratos não solenes, os contratos solenes, também sobre os contratos de execução imediata, contrato de execução diferida e contratos de execução continuada. Nossa aula de número 8, acompanha aí com a gente. Meus amigos, primeiro, diferença entre contratos solenes e contratos não solenes. Acompanhe aí a leitura do artigo 107 do nosso Código Civil. Diz lá o artigo 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Então, pessoal, observe que o Código Civil diz que para a validade da declaração de vontade, né, ele não exige de forma especial como regra. A regra é de que essas declarações de vontade serão feitas de forma livre. Não há necessidade, então, de qualquer formalidade, tá? Qualquer forma especial. Isso é a regra, claro. Mas aí, vem aqui o final aqui do artigo 107 e diz assim: se não quando a lei expressamente a exigir. Ou seja, haverá casos em que se exigirá formalidades. Sim, formalidades nos contratos. Mas quando houver essas formalidades, com certeza haverá previsão lá em lei. Então, a regra é que os contratos são feitos de forma livre, de forma não solene, tá? São feitos de forma livre, pode ser feito verbal, a maneira que a pessoa bem entender, de forma de verbal, por instrumento particular, por instrumento público. Essa é a regra. Agora, quando a lei quiser, quando o legislador entender que trata-se de uma declaração de vontade que necessite de uma forma especial, vai estar constando lá na lei, então, quando for esses casos, ok? Vamos lá. Então, olha só, o que seriam então os contratos não solenes? São os contratos de forma livre, em que basta o consentimento para a sua formação, podendo até ser verbais, ok? Então, olha só, aqui, na verdade, é a regra, né? A regra é que os contratos são não solenes, tá? São não solenes, não formais e também não solenes. Essa regra aqui, pessoal, inclusive ela está no nosso dia a dia. Quando nós compramos um pão, nós estamos celebrando o contrato de compra e venda e ela é de forma livre, né? É de forma não solene. Quando nós abastecemos o nosso veículo, colocamos lá combustível, também estamos celebrando um contrato não formal, um contrato não solene. Tá? Também estamos lá celebrando. Então, na verdade, os contratos não solenes são muito comuns, tá ok? Essa é a regra, que nós temos aí no nosso ordenamento jurídico, no nosso dia a dia. Aqui eu queria também aproveitar para diferenciar com vocês qual a diferença de algo que é formal e algo que é solene. Formal é algo que exige uma formalidade, tá? A lei exige uma forma. O formal porque a lei exige uma determinada forma. Okay? Já a doutrina diz o seguinte, olha, solene seria algo que é acima do formal, ou seja, mais rigoroso do que o formal, como por exemplo o contrato de casamento. O contrato de casamento, além de ser formal porque tem uma forma, também é solene porque tem uma solenidade, né, bem complexa. Okay? Então, o contrato de casamento seria um contrato formal e também solene. Mas essa diferenciação de contrato formal e contrato solene, na verdade, nós temos aí o entendimento de que seriam sinônimos, tá? Aqui, principalmente nessa questão didática aqui, nessa questão de aprendizagem que nós estamos vendo aqui, solene é a mesma coisa de formal, tá? Mas com essa ressalva, né? A doutrina diz que solene seria algo que teria uma solenidade maior do que os contratos formais, ok? Bom, exemplo de contratos não solenes. Contrato de locação. Contrato de locação ele pode ser feito de forma livre. Como assim? Você busca o locador para alocar um imóvel e você pode celebrar esse contrato de locação de várias maneiras. Olha só como que ele não é solene, não existe uma solenidade, uma formalidade. Você pode fazer o contrato de locação verbal, né? Você pode fazer o contrato de locação por instrumento particular, através de um contrato particular. Você pode celebrar o contrato de locação por um instrumento público, sem problema nenhum. Ok? Então perceba que não existe uma solenidade, não existe uma formalidade. No contrato de locação é celebrado entre locador e locatário. No contrato do comodato, comodato da mesma forma, né? Você tem um comodante e o comodatário. Nós falamos nas aulas passadas que o comodato trata-se de um empréstimo de coisa infungível, de uma coisa insubstituível. Então, olha só, quando você empresta algo que a pessoa deve devolver aquela mesma coisa, ela vai usar a título gratuito e vai devolver a mesma coisa. Estamos diante de um contrato de comodato, okay? Um empréstimo de coisa infungível, a título gratuito.
o que ocorre é o seguinte, no contrato de comodato também, você pode celebrar de maneira verbal, você pode celebrar de maneira escrita. Então, contratos são contratos não solenes, exemplo de contratos não solenes. A regra, pessoal, é o seguinte, os contratos têm forma livre, tá? Salvo, claro, quando tiverem exceções, expressas exceções. Essas exceções estarão expressas aonde? Na lei, ok? Então, os contratos têm forma livre? Sim. Né? Salvo quando tiver exceções, essas exceções estarão, então, na lei, lá no artigo 107, diz para nós exatamente isso que nós lemos agora há pouco no artigo 107. Tranquilo? Muito bem. E os contratos solenes? Ora, o contrário, né? Contratos solenes são os que devem obedecer à forma prescrita em lei para se aperfeiçoar. Então, os contratos solenes, eles exigem uma solenidade, exigem uma formalidade. Contrato solene também chamado de contratos formais, né? Formais ou solenes. São os contratos que exigem uma formalidade, que exigem uma solenidade. Neste caso, falamos que é quando a lei vem prevendo essa formalidade, vem prevendo esta solenidade. Okay? Se não houver, a regra é que os contratos são não solenes, são não formais. Vamos dar um exemplo. Escritura pública na alienação de imóvel. Então, por exemplo, para você alienar o imóvel é necessário, então, a escritura pública. Você não pode fazer por escritura particular, ok? Se for um imóvel de valor elevado, é necessário, então, que se faça por escritura pública. Testamento. Existe testamento verbal? Não, não existe testamento verbal. A lei exige que o testamento tem que ser feito de forma escrita. Não existe testamento verbal. Imagina a situação de alguém chegar e dizer, olha, eu sou herdeiro testamentário do de cujos. Aí a pessoa fala, poxa, você é herdeiro do meu pai, ele deixou em testamento para você? Deixou, sou herdeiro testamentário. Aí você fala, e onde está os testamentos? Fala, não, ele fez o testamento verbal. É possível um testamento verbal? Não. Então, observe que, no caso, a lei exige uma formalidade, exige uma solenidade. Né? Contrato de casamento, é possível você fazer um casamento verbal? Não, né? Se chegar lá e falar, eu quero casar com você, vamos casar, né? Aqui, nós dois aqui, sobre essa lua, fez uma promessa de amor, você faz uma promessa para mim e vivemos juntos para sempre, estamos casados? Não. A lei exige solenidade, nesse caso, exige também uma formalidade e também uma solenidade, né, que é o contrato de casamento e assim por diante, ok? Então, observe, vamos lá, recapitulando. Como regra, os contratos são de forma livre, não solenes, não formais. Quando o legislador quiser que eles tenham uma solenidade, tenham uma formalidade, estará previsto em lei, ok? Tranquilo? Bom, contratos de execução instantânea, diferida e contratos de trato sucessivo. São aqui os três modalidades de contratos que nós estamos falando com relação à execução, o momento da execução do contrato. Tá? Essa classificação aqui tem a ver com o momento de execução do contrato. Então, o contrato de execução instantânea ou imediata são os que se consumam num só ato, sendo cumpridos imediatamente após a sua celebração. Ou seja, o contrato ele é celebrado e naquele mesmo momento ele já é executado. A execução dele é instantânea, é imediata. Ocorre no mesmo momento. Ok? Observe, por exemplo, contrato de compra e venda à vista. No contrato de compra e venda à vista, você compra algo ali, naquele mesmo momento você está celebrando o contrato, por exemplo, você vai comprar um pão. Naquele mesmo momento, você está celebrando o contrato de compra e venda à vista, e naquele mesmo momento, a pessoa jurídica da panificadora, no caso, vai lhe entregar o pão, e você vai entregar o valor. Né? Ambos vão pagar. Um entregando o pão, o outro entregando o valor. Então, observe que a execução é imediata, instantânea, no mesmo momento. Você vai a uma feira comprar, por exemplo, 1 quilo de tomate, no momento que você vai comprar o tomate, você está celebrando ali um contrato de compra e venda. Né? A pessoa lhe entrega no mesmo momento o tomate e você entrega o valor naquele mesmo momento. Ou seja, o contrato ele nasce e a execução dele também é de maneira instantânea. Ele nasce ali e já se executa as obrigações dentro do contrato. Contrato, então, de execução instantânea, também chamado de contrato de execução imediata. Ok? Vamos lá. Contrato de execução diferida. Também são cumpridos em um só momento, mas em um momento futuro, no momento postergado para um momento futuro, né? Vamos dar exemplo aqui. Celebra um contrato de compra e venda, certo? Só que fica ajustado que o objeto eu só vou entregar daqui uma semana, olha aí. Né? Ou seja, a pessoa pode até pagar hoje, mas uma das obrigações ficará então postergada para o momento futuro, diferida para o momento futuro. A execução desse contrato ficará então diferida para o momento futuro. Tá? Nesse caso aí temos o contrato de execução diferida. Acontece também quando você
você contrata algo e diz assim, olha, o produto só vai chegar para mim daqui uma semana. Aí você vem e me paga então daqui uma semana. O contrato é feito, celebrado hoje, só que fica para daqui uma semana entregar o produto e que seja também entregue o valor, por exemplo, tá? Mas observe que a execução não é naquele mesmo momento que o contrato é celebrado. A execução, a execução das obrigações ficam então para o momento futuro, ok? Um exemplo aqui é a entrega em determinada data do objeto alienado. Deixei aqui no nosso material para vocês não esquecerem aqui o exemplo. Contratos de trato sucessivo ou de execução continuada, tá? Contratos de trato sucessivo ou de execução continuada. São os que se cumprem por meio de atos reiterados. São contratos que são firmados, só que o cumprimento dele, a execução deles, não são feitos no mesmo momento, não são feitos no mesmo momento futuro, mas são feitos de maneira continuada, de maneira sucessiva. Como, por exemplo, contrato de compra e venda a prazo. Você compra algo, né, e divide em 12 vezes. Observe que você celebra o contrato de compra e venda, mas não é à vista, é o contrato de compra e venda a prazo, em 12 vezes, e a execução do contrato vai se dando mês a mês. Mês a mês, então, vai se executando esse contrato, vai se pagando as parcelas mês a mês. Outro exemplo também muito comum é o contrato de locação de bens móveis ou locação de bens imóveis. No caso de locação, você tem ali também o contrato é celebrado, só que a sua execução ela vai ser de maneira sucessiva. Né, ela vai ser de maneira continuada. No contrato de locação, o locatário estará, então, mês a mês ali, pagando o aluguel, ok? Então, pessoal, isso aí seriam exemplos de contratos de trato sucessivo ou de execução continuada. Então, relembrando, contrato de execução instantânea, o contrato ou imediato, o contrato é formado e a execução se dá no mesmo momento da celebração do contrato. Contrato de execução diferida se dá em um momento também só que no momento futuro. Tá? No momento diferido, para uma oportunidade à frente, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Contrato de trato sucessivo ou de execução continuada. O contrato é formado, só que a sua execução ela vai ser de maneira sucessiva ou ela vai ser de maneira continuada, como os exemplos aí de contrato de compra e venda a prazo ou também nos contratos de locação. Ok, pessoal? Acesse lá nosso blog, tem a lista das nossas aulas, outras aulas que nós temos disponíveis. Inscreva-se lá no nosso canal, dê um gostei aí pra gente, ok? E os links estão aqui embaixo para você ter acesso a todos eles, tanto a nossa videoaula como também o nosso blog. E no mais, um grande abraço a vocês, a gente se vê então na próxima aula.